Pequenas igrejas, grandes negócios. Apresenta e a equação Bolsonaro. Nunca tivemos problemas em responder a perguntas estúpidas. Portanto, responderemos novamente a uma das perguntas mais frequentes que aparecem neste vlog e que sempre nos fazem, que é: o que você tem contra a religião? Normalmente respondemos que seria imoral não nos posicionarmos contra um sistema de ficção que historicamente sempre serviu para controlar e punir quem não coadunava com ele. A igreja, a religião e seus representantes empossados por eles mesmos, vez que Deus nunca deu as caras nem para um cafezinho, têm feito um excelente trabalho ao longo dos séculos no sentido de privilegiar e aumentar seu ganha-pão, bem como manter as pessoas em seus devidos lugares. Só isso já nos bastaria para repudiar o dogma religioso, mas poderíamos responder também que somos contra a religião porque não suportamos hipocrisia descarada, ignorância premeditada, doutrinação covarde, corrupção da mente e do potencial de jovens e o envenenamento da sociedade com preconceito e ódio. De fato, se houvesse um sinônimo para a religião, poderíamos facilmente utilizar a palavra repressão. Dada a oportunidade, não tenha dúvida de que ela controlaria todos os aspectos da sua vida e ainda o faria se sentir culpado por isso. Quando ouvimos ou lemos essa pergunta, imediatamente pensamos: mas será possível que quem fez essa pergunta leu a Bíblia? Torcemos para que não tenha lido, pois pelo menos há uma justificativa. Ao ler a Bíblia se percebe de cara que qualquer matança pode ser justificada. Se você gosta de sangue, tripas, vísceras, surtos psicóticos, estupro, tortura e escravidão, a Bíblia de fato é um bom livro. Aliás, será que é por isso que ela também é chamada de o bom livro? Além disso, temos o defeito de formalmente simpatizar com pessoas que sejam capazes de justificar suas crenças e que, pelo menos, preguem o que fazem, ao contrário dos religiosos que nunca fazem o que pregam. A religião possui a característica de remeter o sujeito imediatamente para a terra da demagogia, além de ter o poder quase automático de reduzir o seu coeficiente de inteligência. Conhecemos muitos religiosos, mas não conhecemos um só que exerça aquilo que entoa aos quatro cantos para quem quiser ouvir e até para quem não quiser ouvir. O que é pior, como dissemos antes, não nos incomodamos em responder a perguntas idiotas, mas isso não suprime o fato de ainda nos espantarmos com elas. É difícil acreditar que quem nos pergunta sobre o porquê de nossa apostasia já não tenha tido sua pergunta respondida de forma imediata a cada declaração, como a emitida pelo deputado Jair Bolsonaro, por exemplo, ou após assistir a um dos inúmeros programas evangélicos transmitidos nas TVs do mundo. Na infeliz entrevista do deputado federal, em Comento, o mesmo destila com sua habitual ignorância seus valores preconceituosos, anacrônicos e, acima de tudo, imorais. O curioso é que acredita de forma genuína que esses mesmos valores são o que existe de mais moral na face da terra. É claro que esse senhor jamais se preocupou em saber o que é uma questão moral, bem como nunca verificou a origem desses conceitos que apregoa. No entanto, alguém que possui o mínimo interesse em compreender as mazelas que a herança religiosa deixou para as relações odiodernas, ou já se deu ao trabalho de verificar qual é a manjedoura desse pensamento desregulado, sabe o que norteou o parlamentar. É isso que temos contra a religião. Sim, isso mesmo, seus valores morais foram retirados do livro sagrado. Então, por favor, não se espantem. Está tudo lá, palavra por palavra. Podem conferir. Sua agressividade homofóbica e preconceituosa é comezinha em Levítico e Deuteronômio. É só abrir a Bíblia. Aliás, é bom deixar claro que os cristãos que adoram dizer que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, normalmente se esquecem de contar, no entanto, que ele está longe de ser o mais lido. Isso é fato. Se a Bíblia fosse lida propriamente, com certeza não haveriam tantos cristãos. No entanto,
É claro que devemos resguardar o direito legal de culto e adoração ao amigo imaginário de cada um. O problema é quando um deputado leva essa crença e a aplica dentro do plenário. Realmente pensamos que os padres e pastores praticam um desserviço à humanidade quando espalham essa bobagem que é a crença dissociada de conhecimento válido e dão um condão de virtude à fé quando ela não passa de um mero recibo de futilidade e de suspensão deliberada da capacidade crítica. Não coadunamos com pessoas cujo meio de vida é fazer com que outras pessoas deixem de lado o seu próprio entendimento de realidade e acreditem naquilo em que sua religião ensina, não por conta de algo que realmente se pode explicar, mas por fé. Afirmando ainda que se não puderem se convencer por elas mesmas, então é justamente isso que prova que o dogma é verdadeiro. Nós achamos que isso é lamentável, mas reconhecemos que esses líderes religiosos não foram eleitos pela população em um regime democrático que visa atender anseios secularistas. Em outras palavras, eles não nos representam e nem aos interesses do nosso país. Representam a eles mesmos, apesar de acreditar ou fingir acreditar que representam a algo maior. Sempre ficamos na dúvida se seria Deus ou um elefante branco. Sarcasmo à parte, ainda assim, tal entendimento é um direito legítimo e deve ser protegido vez que a Constituição o faz. No entanto, essa mesma Constituição foi redigida resguardando um Estado laico. Quando um parlamentar coloca suas crenças religiosas como norte para a sua atuação pública, a coisa começa a ficar perigosa, anacrônica, boba. Sabemos que, ao longo dos tempos, quando a religião teve o poder em suas mãos, o que se viu foi tirania, e o pior, tirania justificada, mesmo que seja por livros mágicos. Será que já esquecemos da Inquisição? Do reinado dos Borgias? Dos sistemas religiosos fundamentalistas islâmicos? Da partição que gera mortandade até hoje na Índia e Paquistão? Países esses que possuem armamento nuclear. Lembremos que as escrituras que autorizaram e desculparam aqueles regimes e atos são as mesmas aplicadas hoje, tintim por tintim. Acredite, em todas as oportunidades em que a religião pôde controlar a vida e o pensamento dos outros, ela o fez. Por isso mesmo é que a preservação da separação entre Estado e Igreja é tão importante. Essa separação é a porta que impede a bancada evangélica, por exemplo, de impingir suas crenças medievais ao resto da população. O deputado Bolsonaro nada mais é do que o produto dessa crença, que possui valores tão deturpados. É nessa fé que ele busca munição para atacar homossexuais e o debate sobre o aborto, para defender o retorno de sistemas ditatoriais quando tantos foram assassinados. Tudo isso calcado em um sistema moral claramente retirado da Bíblia. O mais lamentável é que faz isso de maneira nécia, grotesca, mas coerente com o que lhe foi ensinado, provavelmente desde sua infância, e foi entregue direto no altar. Sério, será que um deputado federal em um país com tantos problemas na área de educação e saúde não tem mais nada para fazer além de se preocupar em lutar contra o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Aliás, verdade seja dita, que direito tem essas pessoas que ficam no alto do púlpito e aquelas sentadas com a bunda no sofá os assistindo de darem palpites sobre os projetos de vida dos outros? Destarte, cabe à população repudiar essas declarações preconceituosas e cuidar para que nas próximas eleições tenhamos representantes mais afetos à sociedade secular. Sociedade essa que, a muito custo, tem lutado para reconhecer que, quando se ama alguém, não se ama porque o outro é homem ou mulher, mas sim porque o outro é um ser humano. É vital compreendermos, no entanto, a raiz desse pensamento. Como surgem esses monstrinhos? Qual é a consequência para a sociedade quando um de seus representantes emite declarações tão preconceituosas? Qual é a mensagem em termos de respaldo que essas declarações geram para grupos fundamentalistas religiosos e para grupos políticos extremistas? Compreendido isso, lembremos por um momento de Nelson Rodrigues quando afirmava que não existem moralistas, só falsos moralistas. Desconfiem, pois, dessas pessoas que pregam valores absolutos inflexíveis, imutáveis, maniqueístas. Levando em consideração isso, talvez sejamos capazes de achar a resposta para essa equação. Terminamos parafraseando o neurocientista americano Sam Harris, que afirma que a política e o preconceito são fontes pródigas de mal e de exclusão social entre os seres humanos, mas que a religião ainda é pior.
Porque além de fazer isso dividindo as pessoas entre os de dentro e os de fora, ainda promete, na esteira desse comportamento, punição ou recompensa eterna. Texto de H.P. Charles. Não esqueça de curtir e compartilhar.